Espero que todos vocês estejam bem. Tenham uma boa aula em pleno feriado, né? Enfim, como hoje eu ia gravar a aula, então eu optei por disponibilizar para vocês a opção de poder participar ou não dessa aula que eu irei gravar hoje, né? E aí nós vamos dar continuidade ao conteúdo, na verdade, ao conteúdo que nós devemos trabalhar aí durante essa semana. Semana passada, né? Tá certo, nós tivemos a prova, tivemos meio corrida aí um conteúdo de integração numérica. Hoje nós vamos aí então trabalhar com na verdade são zeros reais de funções reais. Tudo bem? Deixa eu só ver se eu consigo aumentar para a tela toda. Não. Bom, vamos lá então. Então vocês, hoje nós vamos falar sobre zero reais de funções reais. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer a pergunta na hora, mas aí vocês vão ter que falar, né? Abrir o áudio aí e falar a dúvida de vocês. Pedir para que eu parasse naquele momento e aí a gente possa conversar sobre essas dúvidas, tá bom? Bom, então, zero reais de funções reais. A ideia, gente, é o seguinte. Primeiro, nós vamos delimitar algumas coisas com que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Primeiro, nós vamos trabalhar com funções reais. O que seria funções reais? Então, seriam funções que aí estejam contidos dentro do conjunto dos números reais, né? Então, são todos os conjuntos numéricos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma representação do plano cartesiano com uma função qualquer, certo? Então, esse plano cartesiano ele está no R2, ou seja, ele representa funções reais. São essas funções que nós vamos trabalhar hoje. E os zero reais das funções, a gente vai, de certo modo, delimitar um número real, um valor de x, por exemplo, que quando a gente substitui na função, a nossa função seja igual a zero. Então, por exemplo, olha aqui, eu tenho uma função qualquer aqui no plano, seria um plano xy, certo? Essa função, o que acontece com ela? Ela acaba traçando, né, cortando aí o eixo x 3 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesses 3 pontos aqui, ó, existe um número, né, um valor de x, que ao substituir na função que representa esse gráfico, que esse gráfico representa, a minha função vai zerar. E a priori, quando é possível trabalhar com esse número? Quando a gente não consegue delimitar, pelo menos analiticamente, qual seria o valor desse x que zerasse a minha função, né? Então, trabalhar com esses métodos numéricos, que é o mais um método, a gente vai trabalhar, então, métodos de como determinar qual o valor de x que zera a nossa função. Que métodos são esses? São métodos numéricos, métodos que compõem aí a nossa grade curricular do cálculo numérico. Um exemplo, vamos aqui colocar um exemplo algébrico aí para determinar os zero reais das funções. Um exemplo algébrico, uma função de segundo grau, se eu quero encontrar os valores de x para que zere a função, o Bhaskara ele pode auxiliar se existe algum valor de x, né, para que minha função zere. Então, uma função de segundo grau, né, algebricamente, só um minutinho. Uma função de segundo grau, algebricamente, o Bhaskara ele nos permite dizer se existe uma raiz, ou mais de uma raiz, ou se não existe nenhuma raiz para aquela função. A ideia é que a gente consiga delimitar qual é o valor de x para que zere essa função, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nas mais diversas áreas de ciências, ocorrem situações que envolvam a solução de uma equação do tipo f de x igual a zero. O número real, vou chamar de i aqui, né? É um, é um zero da função f de x, ou seja, uma raiz da equação onde a minha função zere, ou seja,
quando eu delimitar esse número, substituindo a minha função, e a minha função ela seja igual a zero. Né? Os valores de x que anulam a função podem ser reais ou complexos, mas o nosso interesse nesse momento são apenas valores reais, que estão contidos no conjunto dos números reais. Tá bom? Bom, podemos resolver por. Existem infinitas maneiras, infinitas não, deve existir finitas, né? Mas existem aí muitos caminhos de como determinar qual é o valor de x para que zere minha função. Nós temos o que nós chamamos de métodos diretos, que são os métodos analíticos, né? Número finito de operações, processos particulares, né? Cada tipo de função deve possuir um próprio caminho para a solução, e assim por diante, né? Enfim. E também temos os nossos métodos iterativos, né? Que partem de uma aproximação da solução, e a cada iteração uma nova aproximação é gerada. Ok? Vamos lá. Vou voltar para cá. Então, o que nós vamos fazer aqui, nós vamos desenvolver métodos iterativos, que é o seguinte, que nem sempre a gente vai ter um valor exato, um valor de x exato para que zere a nossa função. A gente vai determinar métodos iterativos para determinar valores aproximados, tão próximo quanto a gente queira, ou tão próximo quanto a gente delimita esse valor de aproximação. Tá bom? Então, a cada interação existe uma nova aproximação, uma nova aproximação, ou seja, a cada passo que eu der, né, mais próximo do valor exato eu vou chegar. Bom, para algumas equações, como por exemplo a de segundo grau, existem algumas fórmulas diretas, né? Métodos diretos, como eu falei para vocês, o Bhaskara. Bhaskara existe aí e nos auxilia a determinar isso. Existe uma outra questão também, né? Não somente o Bhaskara, né? Nós temos aí os quadrados perfeitos com algumas formulazinhas, a gente consegue delimitar os valores de x e y. Isso é bacana. Existem aí alguns métodos diretos. Né? No entanto, em polinômios de grau maior, né, mais alto, no caso de funções mais complicada, essas tarefas não é tão trivial assim. Então, por exemplo, uma função de quarto grau, quinto grau, né, e assim por diante. Então, talvez usar métodos iterativos, usar aproximações, uma precisão, né, prefixada, nos ajude a encontrar os valores de x, né, nesses polinômios de grau maiores, de modo que esse valor de x seja tão próximo quanto a gente queira. Eu falo assim, tão próximo quanto a gente queira, mas para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é o estudo do erro ou do espaço entre o que seria verdadeiro ou não verdadeiro, tanto quanto a gente queira, que é na verdade o estudo do erro de aproximação dos valores de x que a gente está vendo, a gente vai ver aqui também, tá bom? Bom, a ideia central, né, de métodos numéricos baseados em aproximações para localizar esses zeros das funções, primeira, consiste em uma localização ou isolamento de raízes. O que significa isso? Significa obter um intervalo que possivelmente ali tem uma raiz, e a gente tem como a gente verificar se existe ou não uma raiz nesse intervalo que nós estamos delimitando. E a partir desse momento que a gente tem esse intervalo, nós partimos para um outro processo chamado de processo de refinamento. É tentar melhorar essa aproximação iniciada no intervalo até que seja obtida uma precisão prefixada, até que o erro de precisão seja menor daquilo que eu tenha estimado anteriormente. Então, por exemplo, vamos lá. Graficamente, os zeros reais das funções representadas pelas abscissas, no caso do x aqui, graficamente os zeros são representados aqui no eixo das abscissas, onde o gráfico ele acaba cruzando, né? Interceptando o eixo x. Olha só, nós temos aqui
Xi, 2xi. Eu vou chamar isso aqui de delta, tá bom? Só para facilitar. Nós temos um valor, uma função qualquer, né? E essa função aqui, ela acaba traçando esse gráfico no eixo x duas vezes. Então, aqui nós temos duas raízes, duas possíveis raízes, né? Uma outra questão também, olha só, como essas raízes, elas cortam apenas aqui no eixo x, a partir do valor em que o x assume os valores maiores que zero, então eu já posso até, de certo modo, parar de olhar para o outro lado aqui e tentar refinar esse intervalo nosso. Ó, nós temos essa outra aqui no exemplo B, um gráfico da função, que ela acaba cortando o eixo x em três lugares, ó. Um, dois, três lugares. Então, possivelmente aqui nós temos aí, possível não, certeza, né? Graficamente analisando, né, geometricamente olhando essa representação gráfica, é possível afirmar que existem aí três raízes. Bom, análise teórica e gráfica da função f de x. É possível fazer isso, né? Graficamente a gente consegue determinar esses valores, um intervalo graficamente. Também existe um modo de analisar teoricamente isso, né? O sucesso da fase de refinamento depende do resultado dessa fase. O que isso quer dizer? Agora imaginem vocês, eu preciso selecionar um intervalo em que contém uma raiz. Se eu selecionar um intervalo aqui em x, que vai de A até B, que não tem uma raiz aqui dentro, o meu refinamento, ele não vai ter ele não vai se aproximar a um número, ele vai começar a ficar cada vez mais longe ou mais distante desse intervalo aqui, ó, delimitado. Então, o que é preciso? É preciso, ó, uma fase depende da outra. A fase de refinamento, ela está estritamente ligada e dependente dessa fase dessa fase de seleção aqui, nessa fase de localização aqui, de isolamento de raízes, tá bom? Bom, isso aqui é o seguinte, nós temos um teorema de Bolzano, que significa, olha, seja uma função f de x, a e b, não, seja uma função f de x contínua no intervalo a e b. Então, eu tenho uma função que ela tem ponto inicial e tem ponto final. O ponto inicial é o a e o ponto final é o ponto b. E vamos dizer que ela é contínua. Essa definição de contínua, a gente trabalha lá em limites, né? Se os limites laterais existem e a função no meu ponto existe e elas são iguais, né, uma constante c, por exemplo, quer dizer então que a função ela é contínua em todos os pontos em que esse limite é testado. É o teorema do limite. Bom, um outro teorema é o seguinte: seja f de a e f de p, né? Então eu tenho esses dois teoremas. Quando eu substituir minha função, eu vou ter o valor de y a, y b, não f de a, f b. Quando eu multiplicar ele, se eu fizer uma multiplicação e esse valor for um valor negativo, quer dizer então que existe pelo menos um, vamos chamar de delta aí, que né, pelo menos uma raiz entre a e b, pelo menos um número que é zero da função de x. Ou seja, quando eu multiplicar f de, x, f de a e f de b e for negativo, quer dizer que existe pelo menos uma. Então, olha só, o que isso quer dizer? Quando a gente fala assim, pelo menos uma, né? Eu tenho o A, eu tenho o valor de B, certo? Analisando graficamente esse teorema. O f de A é o valor de Y. Então, ó, f de A aqui vai dar um valor negativo de Y. E f de B vai dar um valor positivo. Então, vamos pensar assim, f de A vezes f de B vai dar um valor negativo. Logo, existe pelo menos uma. Olha agora, olha só, por que pelo menos uma? Pode existir mais de uma. Vamos dizer que eu peguei esse intervalo aqui de A até B. De A até B. F de A continua sendo negativo aqui. E F de B fica positivo. Quando eu multiplico F de A vezes F de B, o que isso significa? Significa que vai dar negativo. Mas quando eu analiso esse gráfico aqui, por meio do plano cartesiano, eu consigo verificar visualmente que existe mais de uma raiz.
Então, existe pelo menos uma, quando esse teorema é satisfeito. Pelo menos uma. Então, o que seria interessante? Seria interessante, então, aplicar esse teorema para pelo menos para pelo menos que a gente possa garantir que exista no mínimo uma uh, no mínimo uma raiz nesse intervalo, para que eu não comece necessariamente o processo de refinamento. Né? Se ali existe pelo menos uma, eu já posso iniciar o processo de refinamento e aí delimitar a quantidade de raiz. Não há problema nenhum. Agora, quando isso aqui, quando eu multiplicar e isso aqui for positivo, essa multiplicação é positiva, significa que nada a gente não pode afirmar nada. Quer dizer assim, não quer dizer que ele não tenha raiz, pode ter raiz, mas é preciso que o intervalo nosso, quando a gente faça a multiplicação, seja negativo. Aí eu posso afirmar com certeza que pelo menos uma raiz existe naquele intervalo. Entendeu? Pessoal, tudo bem? Eu estou indo muito ligeiro? O que vocês acham? Bom, vamos voltar para cá então. A aproximação inicial, né? A ideia é que depois que a gente delimita um intervalo, a gente começa então uma aproximação, certo? Uma outra questão, como eu disse para vocês, né, aqui, só foi reforçada, é que a ideia é que quando a gente faz a multiplicação ou aplica o teorema de Bolzano, né, f de A vezes f de B menor que zero, isso implica dizer que existe pelo menos uma, mas não significa que existe exatamente uma raiz. Pode existir mais que uma raiz, certo? E aí, a ideia é o seguinte, que depois que eu assumir esse intervalo, verifiquei que existe pelo menos uma raiz, a ideia é que a gente consiga definir se dentro desse intervalo existe apenas uma raiz ou mais que uma raiz. Então vamos lá. Se o teorema de Bolzano for satisfeito, né, e além disso, né, a gente pode fazer o seguinte: se a primeira derivada existir e preservar o sinal de A em B, então o que significa? Significa que nesse intervalo de A e B existe apenas uma raiz. Né? O que isso quer dizer? Olha, se o intervalo de. Eu tenho uma função, né? Selecionei o intervalo de A até B. Ok. Apliquei o teorema de Bolzano. Verifiquei que existe pelo menos uma raiz. Ok. Pego a minha função, aplico a derivada. Depois que eu apliquei a derivada, eu pego esse intervalo de A e B e substituo na derivada. Se nesses dois intervalos o sinal ele permanecer igual, implica dizer que nesse intervalo apenas uh, existe apenas uma raiz. Mas se nesse intervalo de A a B os intervalos eles se modificarem, né, e de positivo para negativo, isso implica dizer que existe mais de uma raiz. Então é preciso que a gente faça um refinamento maior, ou seja, pega um intervalo cada vez menor para tentar selecionar essas raízes. Bom, conclusão, né, dessa questão da aproximação inicial, né? Se f de A e f de B for menor que zero, existe pelo menos um valor de x, né, entre A e B que zera a minha função. Se a primeira derivada existir e preservar o sinal, então esse intervalo contém um único zero na função, né, um intervalo de separação. Além disso, f deve ser uma função contínua em A e B, não deve ter nenhuma quebra. Vamos pensar assim. Vamos lá, exemplo. Né? Primeiro, uma conclusão que a gente deve ter. A gente deve isolar as raízes, ou melhor, uma forma de isolar as raízes é tabelar a função f de x, né, de valores de x, e analisar as mudanças de sinais. Né, e o sinal da derivada nos intervalos em que a função mudou. Vamos lá, por exemplo, eu tenho aqui uma função polinomial de grau 3,
E aí nós fizemos, foi tabelado aí alguns valores para x. Perceba que, ó, que para menos infinito, o sinal continua sendo negativo. Se x for tender a menos infinito, a minha função vai tender a menos infinito. Se x igual a menos 100, substituindo nossa função, ainda continua sendo negativo. Se x igual a menos 10, continua sendo negativo. Se x igual a menos 5, continua negativo. Agora, se x igual a menos 3, a minha função passa a ser positiva. Ou seja, daqui para cá, houve uma mudança de sinal. Logo, essa mudança de sinal implica dizer que a minha função ela interceptou em algum momento o meu eixo x. Quer dizer que aqui existe um valor de x para quiser minha função. Continuando aqui, ó, se x igual a menos 1, a minha função ainda continua sendo positiva, né? O f de x continua sendo positivo. Né? Se o zero for, se eu substituir x igual a zero, minha função ainda continua, o f de x ainda continua sendo positivo. E aí, quando eu faço f de x ou x igual a 1, o f de x passa a ser negativo. Ou seja, quando eu tabelo esses valores aqui na minha função, né, polinomial de terceiro grau, isso implica dizer que ela trocou aí, no caso de sinal, houve uma mudança, né, de sinal 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Vamos aqui no de baixo. Ó, 1, 2, 3. Quer dizer aqui, ó, primeiro, grau 3, né? É uma função de grau 3. Existem alguns conceitos de funções polinomiais que é o seguinte, né? Vamos só recapitular lá fundamentos da matemática. O grau da minha função, ele pode definir a quantidade de zeros, a quantidade de vezes, quantas vezes a minha função pode, né, interceptar o eixo x. Então, a função de primeiro grau, isso implica dizer que ela é uma função contínua, ela vai ter apenas um valor de x, igual para a função zero. Uma função de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Uma função de terceiro grau, ela pode ter até 3 raízes, ou pode ter menos. Enfim, mas no máximo 3. Então, o grau da minha função polinomial, ela pode definir, para mim, quantas raízes no máximo uma função pode ter. Certo? Uma outra questão também é o seguinte, é esses intervalos. Toda vez que troca de sinal, quer dizer, então, que aqui a minha função ela traçou o eixo x. Então, por exemplo, eu tenho 3 intervalos aqui, ó, de menos 5 a menos 3, de 0 a 1 e de 2 a 3. Eu poderia, então, ter 3 intervalos. E após determinar esses 3 intervalos aí, a gente poderia, então, começar o nosso próximo passo, que é o passo de refinamento, de cada vez mais diminuir esse intervalo. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Uma outra função aqui, ó. Função igual a raiz quadrada de x menos 5 vezes e de x e elevado a menos x. Quando eu substituo nos valores ali, né? Primeiro, a gente tem que analisar a função. O domínio da minha função aqui ele tem que ser valores maiores igual a zero. Por quê? Porque eu tenho uma raiz quadrada de um x. Né? Raiz quadrada não pode assumir valores negativos para funções reais. Então, aí a gente começa a já delimitar algum intervalo do valor de x a partir do domínio da minha função. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um intervalo de 1 a 2, né? Então, percebam que de x igual a 1 e x igual a 2, a minha função, ela troca de sinal nesse momento. A minha pergunta é o seguinte, será que aqui nesse momento tem apenas uma raiz? Né? Será que aqui entre menos 5 e menos 3, tem apenas uma raiz? Entre 0 e 1, tem apenas uma raiz? Né? Entre 2 e 3, tem apenas uma raiz? Como é que eu consigo definir quando ela tem apenas uma raiz? Bom, primeiro, se eu conseguir definir um intervalo, neste caso aqui nosso intervalo é de 1 até 2, o que eu faço com a nossa função? A nossa função é essa, f de x igual a raiz quadrada de x menos 5 vezes exponencial elevado a menos x, certo? Aplicando na primeira derivada, nós vamos ter 1 sobre 2 raiz de x mais 5 vezes exponencial elevado a menos x. Tudo bem?
Tudo isso tem que ser maior que zero para qualquer valor x. Por quê? Porque ainda continua aqui, ó, olha só. Tem que ser estritamente maior que zero. Porque agora a nossa raiz quadrada está no denominador da raiz, né? E o meu denominador não pode assumir valores o quê? Não pode assumir valores nulos. Na verdade, não pode ser igual a zero o denominador de uma fração. E além de tudo, a minha raiz quadrada não pode assumir valores negativos. Ou o valor de x ali no caso, né? Bom, nesse caso aqui, ó, f é contínua no intervalo de 1 até 2. Ok. Pelo domínio dessa função, a gente consegue definir que ela é contínua por 1 e 2. Bom, a primeira derivada, ela não muda o sinal. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu substituo aqui o valor de 1 na função, ó, no intervalo é 1 e 2, eu vou substituir o valor de 1 e 2 aqui. Quando eu substituo, o meu valor de f de x, eles não mudam o sinal. Ou melhor, desculpa. É isso mesmo. Quando eu substituo aqui, eles não mudam de sinal. Nem para 1, nem para o número 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como ele não muda de sinal dentro desse intervalo, quer dizer que existe apenas uma raiz. Como f de 1 e f de 2 é menor que zero, quando eu substituo esses valores aqui, primeiro o 1, depois o 2, multiplico os valores de y, resultado final, ainda continua sendo menor que zero, nós podemos concluir que existe exatamente uma raiz, ou seja, um número no intervalo entre 1 e 2 que zere a minha função. Tá bom? Na análise gráfica da função, a gente pode utilizar o seguinte processo. Analisar isso graficamente. Ó, a gente pode esboçar. Gente, isso foi uma maneira analítica de definir intervalos que possivelmente existem à raiz da função. Certo? Agora, o que eu vou fazer? A gente vai definir esse intervalo por um outro método, né? É um método graficamente. A gente vai analisar o gráfico e a partir do esboço do gráfico, a gente vai interpretar se existe ou não uma função ou um intervalo ali que possivelmente existe uma raiz. Vamos lá, assim. Primeiro, a gente vai esboçar a função f de x localizada nas abscissas, né? Onde intersecta. Segundo, 2. A partir da primeira função, a partir da primeira função nossa f de x, nós vamos ter outras duas funções. Esboçar essas duas outras funções também no gráfico e verificar onde as duas curvas se intersectam. Ou seja, existe então um valor para x igual a zero na minha função f de x, se somente c, onde essas duas se interceptarem. O que isso quer dizer? Vamos olhar. Vamos olhar no nosso gráfico aqui, ó. Eu tenho a função seno de x mais ln de x, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função minha e eu vou substituir essa função por outras duas. Só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu vou colocar um paint aqui. Só para vocês entenderem aqui o que a gente está fazendo, tá bom? A ideia é a seguinte, ó. F de x é igual a seno de x, né? Mais ln de x. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente está procurando onde f de x é igual a zero. Então, quer dizer o seguinte. Onde f de x é igual a zero. Então, eu estou procurando onde a minha função seno de x mais ln de x é igual a zero. A partir do momento que a gente iguala isso igual a zero, esse valor de seno de x ele pode ir para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai negativo. No caso aqui do nosso exemplo, ele colocou o ln para o outro lado, né? Então ficou menos ln. Então fica assim, menos ln menos ln de x igual a seno de x. E agora eu vou chamar o g de x de menos ln
No caso aqui não foi menos ln, né? Foi seno, no caso do nosso exemplo. Mas pode ser menos ln, não tem problema nenhum. Seno de x. E o h de x, vou aumentar aqui. Então o h de x vai ser o menos ln de x. Bom, percebo então, aqui eu vou ter uma função g de x igual uma função h de x. O que isso quer dizer? A minha função f de x inicialmente, eu fiz o desdobramento e agora eu estou fazendo ela, estou representando ela por meio da igualdade de duas funções. Uma delas eu estou chamando de g de x, a outra delas eu estou chamando de h de x. E olha, percebam, quando que elas são igual a zero, né? Quando que essa soma aqui vai ser igual a zero? Quando menos ln de x é igual a seno de x. Então a gente consegue definir isso aqui. Ok? Então vamos olhar para o nosso gráfico lá. O que isso quer dizer? Olhando graficamente. Eu vou usar, por exemplo, um aplicativo para ajudar a gente. O GeoGebra. Eu vou lá e ploto, então, o seno de x e depois o menos ln de x. Né? Esse aqui é o seno de x, né? Seno de x. ln de x. Percebam que elas se cruzam em um momento. Elas se cruzam aqui, ó, entre 0,2 e 0,8. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que aqui nesse primeiro momento, onde elas se cruzam, existe um valor de x para que a minha função f de x zere. Ou seja, existe ali, nesse momento, uma raiz. Ó, determina o intervalo de amplitude 0,1, ou seja, b menos a igual a 0,1. Ou seja, eu vou ter que cada vez mais diminuir esse intervalo. Essa amplitude, gente, é o seguinte. O que eu estou chamando de amplitude? Estou chamando de amplitude o meu limite máximo de erro. Então, quer dizer assim, que o intervalo que eu estou procurando tem que ter no máximo esse limite de 0,1. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço para diminuir cada vez mais esse intervalo? Por meio de alguns métodos. Com o estudo gráfico, o estudo analítico, chegamos a resultados aproximados, mas ainda está muito distante do que nós precisamos, né, do ideal. Então, seguindo essa ideia, nós precisamos de alguns métodos que nos auxiliem e além disso, né? É importante notar que os métodos que vamos utilizar nesta aula parte sempre do intervalo. Então, vocês precisam necessariamente. Então, o método de refinação, esse processo de refinamento, ele está intimamente ligado, né? Ele precisa necessariamente que vocês definam uma precisão muito boa ao intervalo. O intervalo A e B. Então, o primeiro método, e o único que a gente vai ver hoje, é o método da abscissa. Tem mais métodos? Tem sim. Né? Tem mais métodos. O método da abscissão, né? Da bissecção, o método da falsa posição, método de Newton. O Newton também tem um método de intersecção. Mas, enfim, por enquanto, para hoje, nós vamos aqui aprender o método da abscissão. Ok? Bom, primeiro, a ideia é a seguinte, né? Qual a primeira solução que a gente poderia utilizar? Qual a primeira solução? Digamos assim que eu tenho um intervalo de A e B. A ideia do método de abscissão é que a gente continue somando, a gente soma esses valores, A e B, e divida por 2. Quando a gente soma o valor de A e B e divida por 2, a gente vai ter um novo ponto. A partir desse momento que a gente vai ter um novo ponto, que eu vou chamar de ponto x0, por exemplo, que é o ponto x0, eu aplico novamente aquele teorema de Bolzano, f de xa vezes f de xb, f de xa vezes f de x0. Por quê? Para definir
qual é o momento em que troca de solução? Qual é o momento em que o teorema ele ainda continua sendo válido? Por quê? Porque isso, se o teorema for válido, quer dizer que existe ali, a nossa raiz está contida naquele intervalo. Mas, então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu peguei o A e o B. A mais B dividido por 2, deu x0. Então, f de x0 e f de xa, se eu multiplicar aqui, vai dar negativo. Ó, agora, o f de x0 e o f de xb vai dar positivo. Então, quer dizer que não vai estar nesse intervalo. Vai estar nesse outro intervalo aqui. Né, entre A e x0. E esse intervalo aqui, eu descarto ele, e aí eu começo a assumir aqui um outro novo intervalo. E aí eu começo de novo todo o processo de refinamento. Né? Eu vou lá, no caso aqui, faço aqui, testo o teorema de Bolzano, para ver se existe uma raiz, né? Diminuo B menos A, ou seja, esse valor novo, x0 menos A, que vai ser o meu B1, né? E aí, se esse intervalo for menor que 0,1, por exemplo, que seria esse outro que nós estávamos procurando aqui, quer dizer que a gente poderia parar ali e assumir esse valor de x0, o intervalo ou a raiz que nós estávamos procurando, por exemplo. Ok? Então, como é que significa isso? Olha só, eu tenho necessariamente um valor de C. Quem que é o valor C? C menos A. Ou melhor, vamos lá. Escolha um intervalo, né, extremos, separação. Aí nós temos uma precisão relacionada à amplitude. E P2 é a precisão relacionada à distância. Isso aqui é a ideia da gente trabalhar com logaritmo, né? Falando assim, olha, um valor C vai assumir a distância entre B e A. Certo? Aí eu vou ter um valor novo, x0, que vai assumir B, ou A mais B, B mais A, dividido por 2. Certo? Bom, se C continuar sendo maior com o intervalo de precisão, ou f de x0 for maior que P2, que é a precisão ali, isso implica dizer, então, se ainda continuar maior, a gente tem que fazer o teorema de Bolzano. Se for menor que zero, o B assume o valor de x0. Né? Ou o A assume o valor de x0. Ok? Desculpa, minto. Ó, se f de xa vezes f de x0 for menor que zero, né, então um B assume o valor de x0. Ou, se f de xb vezes f de xa for menor que zero, o A assume o valor de x0. E aí nós começamos novamente o processo de precisão. Eu faço um intervalo de erro, B menos A é igual a C. E x0 vai ser igual a B mais A dividido por 2. Bom, x0 contém o valor aproximado da raiz que nós procuramos. E aí, a gente vai persistir, vai toda vez fazer esse loop, né? Esse loop de refinamento. Bom, vamos lá. Determinar, usando o método da abscissão, o valor aproximado de uma raiz real da função. Então, f de x é igual a 2 menos 2x menos 2 seno de x. Bom, neste caso aqui, f de x é nossa função aqui, ó, que é quase que uma parábola, né? Vamos pensar assim. Aqui, o que ele fez neste caso? Nós separamos, desculpa, nós separamos aqui, nós utilizamos aquele teorema em que a gente pode representar essa função f de x por meio de outras duas funções. Então, 2 elevado a menos x é essa função aqui, e 2 vezes seno de x é essa função. Né? Percebam que essas duas se intersectam entre 0 e 1. É exatamente onde a minha função aqui, ó, ela intersecta o eixo de x. Nessa mesma direção. Perceba que do lado de cá também, ó, entre 3 e 4, as minhas duas funções intersectam, bem como a função f de x intersecta o eixo x. Ok? Bom, vamos lá. Facilmente é possível prever por meio do gráfico que f de x0 e f de x1 é menor que zero. Né? Então, f de x0 é 1 e f de 1 é menos 1,1.1. Então, quando eu multiplico os dois, vai dar menor que zero.
Bom, a primeira derivada, né, vai dar menos 2 elevado a menos x vezes ln de 2 menos 2 cosseno de x. A derivada dessa função nossa aqui, ó. Ok? Bom, na nossa análise que nós fizemos aqui, para qualquer valor de x, né, tal que x pertence a esse intervalo de 0 a 1, essa função nossa ela é contínua. Não existe nenhuma quebra. Né? Logo, quando a gente substitui, por exemplo, esses valores de 0 e 1, né, a partir do momento, por exemplo, que a gente analisa essa função nossa derivada, como todo e qualquer valor de x, substituindo nossa função, ou melhor, como todo valor de x pertencente nesse intervalo, substituído nessa função em que nós derivamos, continua sendo, neste caso, menor que zero, ou seja, não se altera o sinal, logo, a nossa função é contínua entre 0 e 1, e isso quer dizer também que existe apenas uma raiz nesse intervalo, que quando a gente analisa o gráfico, realmente é possível verificar. Bom, o algoritmo da abscissão. Primeiro, considera o intervalo de amplitude aí, eu não vou chamar de erro de amplitude, de 0,05. Eu quero delimitar uma raiz que seja muito próxima de 0,05. Então, olha, o A vai ser 0, o B vai ser 1, o C vai ser 1 menos 0, B menos A, né? Então vai dar 1. Isso implica dizer que 1 ainda continua sendo maior que 0,5. Logo, o que nós vamos ter que fazer? Como C é maior que o intervalo, né? Nós vamos ter que fazer essa divisão. Fizemos a divisão, né? E aí nós encontramos o valor de x0. X0 é quem? É 0,5. B mais A dividido por 2. Vai ser 1 dividido por 2, 0,5. Quando a gente substitui na nossa função, a gente vai ter o quê? Que f de 0 vezes f de 0,5 é menor que 0. Ou seja, né, o B vai assumir o valor 0,5. E assim eu consigo fazer várias iterações. Eu consigo tabelar esses valores de modo que a gente consiga delimitar esses valores, ou delimitar qual seria o valor da minha raiz. Certo? Então, nesse caso aqui, olha só. O A, nesse caso, a gente iniciou 0 e 1, né? O intervalo nosso foi 0 e 1. Então, o primeiro intervalo 0 e 1, f de A, f de B, né? Então, f de A vezes f de B vai dar um valor negativo. Isso implica dizer que a gente pode, então, somar A mais B dividido por 2, que é 0,5. F de 0,5, f de xi, né, esse valor novo, vai dar negativo, né? Então, se dá negativo, vou multiplicar f de A vezes f de B para continuar sendo negativo. Oh, desculpa. F de A vezes f de xi para continuar sendo negativo. Isso implica dizer que o B vai assumir o meu valor novo. Esse B aqui, ó. Então, olha só, o B está assumindo o valor novo. E assim sucessivamente. Até que o meu erro seja esse erro aqui, ó. Estou chamando de E de erro. Esse erro ele seja menor que 0,05. Por enquanto está 0,0. Por enquanto, aqui nesse caso foi 0,03. 0,03 é menor que 0,05. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa raiz aproximada, né, o valor da raiz que nós estamos procurando aproximada é esse aqui, ó, 0,390625. Ok? E assim, sucessivamente. Quer dizer que chegamos ao valor 0,390625. O método não funciona se a função for considerada apenas tangenciar o eixo. Então, ou seja, ela tem que necessariamente atravessar ou interceptar a função. Ela não pode tocar em apenas um ponto. Né? Tangenciar é tocar em apenas um ponto qualquer. Aí. Ok? Então, por enquanto, nós vamos parar por aqui. Eu vou parar por aqui. E aí ele continua com mais alguns métodos, né? Tem o método da abscissão, aí tem como definir a convergência, né?
para onde é que está convergindo esse número, mas tudo bem. Essa precisão pré-estabelecida, ela define para nós qual seria, quantas vezes eu teria que repetir esse cálculo nosso. É interessante vocês darem uma pesquisada sobre isso aqui também, tá bom? Isso ajuda vocês na quantidade de vezes que eu posso fazer essa tabelação. Então, se eu aplicasse essa formulazinha de iterações aqui, cadê ela? Isso, essa formulazinha aqui, ó, de K iterações, se eu utilizasse essa fórmula e já com esses dados anteriores, esses dados aqui, ela ia dizer assim, olha, o máximo de iteração que você precisa fazer é 5. E aí você possivelmente já poderia delimitar a quantidade de vezes que você tem que fazer esse cálculo. E é até bom porque vocês, nesse caso, é uma segurança a mais para o cálculo que vocês vão produzindo. Ok? Bom, eu vou parar a apresentação. E a minha pergunta é: tem alguma dúvida sobre o que eu disse? Não, na verdade, eu tenho que continuar para mostrar continuar a apresentação para mostrar caso vocês tenham alguma dúvida, né? Mas vocês aí, tem alguma dúvida do que eu disse? Professor, Oi, é, pode falar. eu tenho uma dúvida sobre a lista de atividade. É para fazer calcular a raiz pelo método da abscissão e o método de Newton de todas as raízes? Se usar as Então, questões? aquela lista ali é uma lista que eu trabalho presencialmente. Por enquanto, se você definir apenas pelo método da abscissão, que é o que nós fizemos aqui hoje, tá de bom tamanho, ok? Tá de bom tamanho, não precisa fazer pelo método. Qual que é o outro método mesmo? Esqueci aqui. Da abscissão e da falsa posição De Newton. de Newton, né? Pelo método. Não, não precisa, não. Só da abscissão. Mas, se vocês correr atrás, tentar fazer pelo método de Newton, também não tem problema nenhum. Nós vamos ter a aula de quinta-feira para tirar dúvida, né? Aí a gente já pode. E aquele que foi atrás do Newton, né? A gente já pode falar também sobre o método de Newton. Sem problema nenhum. Ô, Michael, Oi, Cássio. sobre esse esquema que o senhor mostrou para a gente ter noção de quantas vezes a gente vai fazer. No caso, ele só funciona com esse primeiro que o senhor apresentou hoje, né? Se ele funciona só com ele, eu acredito que não. Ele funciona também com o Newton. Ele também funciona com o Newton. Tudo bem? Esse método ali do logaritmo, essa formulazinha, ele, ele auxilia muito, muito para nos auxiliar na quantidade de cálculo. É porque, assim, quando a gente começa aqui agora, parece que, nossa, tô tranquilo, né? Mas quando a gente parte para as atividades, vocês vão ver que tem atividade que os cálculos são grandes, são enormes. E aí, quando a gente delimita ali a quantidade de vezes, na verdade a gente já se prepara para quantas iterações a gente precisa fazer. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, como não há nenhuma pergunta nesse momento, eu vou parar a gravação então. Vou parar a apresentação. Eu vou parar a gravação.